E nós seguimos falando sobre melasma e você pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na tela, 869-8101-9594. E nós estamos aqui no estúdio com o dermatologista James Lima, que vai tirar as dúvidas sobre essa condição crônica da pele. E aí a gente quer entender, doutor James, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado. A gente acompanhou na reportagem alguns casos, principalmente evidenciados com exposição solar. Mas existem outros fatores, inclusive genéticos, que podem levar a essa condição? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta. O melasma é uma condição que tem relação com muitos fatores, então a exposição solar, sem dúvida, é um dos fatores mais importantes deflagradores das crises, das manchas, né? Mas a gente tem aí o envolvimento de outros fatores. O fator genético, a gente percebe que pessoas que têm melasma na família, a gente costuma ter quadros mais frequentes. A gente tem envolvimento de hormônios, principalmente hormônios femininos. É por isso que é muito frequente a gente observar o surgimento das manchas depois de uma gestação, ou depois do início de uma reposição hormonal, depois do início de um anticoncepcional, por exemplo. E também a gente tem influência de outros fatores como irritativos, né? Algo que gera geralmente inflamação, irritação na pele, pode deflagrar uma crise de melasma. Nessa condição hormonal que o senhor colocou, é o que evidencia que as mulheres são mais acometidas desse problema? Exatamente. A gente ainda tem homens, né, que são acometidos, a gente observa, mas sem dúvida as mulheres são mais acometidas, principalmente mulheres de pele mais morena, como a gente tem muito aqui no Piauí, né? Existe uma faixa etária em que esse problema se evidencia? Geralmente a gente observa principalmente entre os 30 e os 50 anos. Digamos que é a faixa etária mais importante, até porque é mais comum que depois dos 50, por conta justamente da queda dos hormônios que a menopausa traz, a gente tem aí geralmente um período de acalmia de melasma. É óbvio que existem os casos que a gente tem persistência, né? Mas aí já fica um quadro um pouco mais raro do que o que a gente vê no dia a dia. Nosso telespectador começa a participar e o Bruno, que está no bairro de C1, ele diz: comecei a perceber manchas escuras na testa após pegar sol na praia. Pode ser melasma? Pode ser melasma. É importante a gente diferenciar, porque manchas escuras são um quadro que a gente pode observar em diversas doenças, em diversas dermatoses, inclusive no melasma. É comum a gente fazer a análise clínica no consultório, o paciente chegar achando que tem melasma e a gente acabar descobrindo uma outra doença. Então é muito importante a avaliação por um médico dermatologista para diagnosticar. Doutor James, o melasma, ele só aparece no rosto, em algumas áreas do rosto? Ele aparece principalmente na face, mas ele pode acometer inclusive regiões extrafaciais. A gente chama de melasma extrafacial. Ele é muito comum nas regiões que a gente tem exposição ao sol. Então é muito observável, por exemplo, nos ombros, nos braços, na parte mais alta das costas e aqui no colo, na região da frente também. Perfeito. Camila está no Parque Ideal e diz: as minhas manchas no rosto escurecem ainda mais quando eu não uso protetor solar. O uso diário de protetor realmente faz a diferença? É o ponto mais importante do tratamento. É comum a gente ver melasma melhorar somente com protetor solar, sem nenhum outro tratamento. É óbvio que a gente faz o tratamento completo, né? Mas o protetor solar é a base do tratamento. A gente orienta, inclusive, que seja um protetor de, no mínimo, fator 50, para quem tem manchas de melasma, e que o protetor tenha tonalizante, ou seja, uma cor de base, porque ele vai acabar protegendo também do espectro de luz visível. O Fábio está no Angelim e ele diz que sofre com melasma e percebe que o calor piora as manchas. Temperaturas altas também influenciam na condição? Também influenciam. A gente tem, por exemplo, alguns pacientes que não têm tanta exposição solar, mas acabam se expondo ao calor, por exemplo, por trabalhar em cozinha ou por trabalhar em trabalhos que acabam expondo ao calor, e aquilo gera inflamação que pode deflagrar as crises. Karina, Cidade Jardim, diz que tem melasma e toda vez que usa maquiagens, as manchas pioram. Essa maquiagem, ela pode intensificar, e o que fazer para continuar se maquiando? É importante a gente avaliar qual é a composição dessa maquiagem que ela está se expondo, porque às vezes, dependendo do tipo de maquiagem, a gente pode ter uma inflamação por conta da maquiagem e gerar manchas depois. Então é importante avaliar cada tipo que ela pode estar se expondo. Doutor James, a gente fala de uma condição crônica, sem cura, mas tratável, e esse tratamento é uma vez após diagnosticado, para a vida toda? O melasma ele tem fases de tratamento, né? A gente costuma ter uma fase inicial, que a gente costuma dizer para o paciente que é uma fase de ataque, uma fase que a gente faz para o clareamento da mancha.
Depois que a gente consegue o clareamento da mancha, a gente precisa necessariamente de um tratamento de manutenção. Geralmente um tratamento mais simples, mais tranquilo, mas que precisa ser feito ao longo da vida para a gente manter a doença controlável, porque vai existir momentos, por ser uma doença que a gente não consegue curar, que a doença vai exacerbar. A Inês, ela diz que tem 56 anos, começou a perceber manchas escuras nas mãos e nos braços. Precisa procurar o dermatologista para avaliar? Precisa, porque inclusive, como eu falei, né, manchas nos braços, nas mãos, às vezes tem outro diagnóstico, às vezes não é melasma. Então o tratamento é diferente também. Há uma pergunta bem interessante que vem aqui da Melissa, no bairro Monte Castelo. Ela diz que desde a adolescência tem acne e que recentemente percebeu manchas escuras no rosto. A acne é um fator de risco para o melasma? Interessante, a acne ela gera manchas escuras pelo próprio quadro da acne, né? Quando a gente tem inflamação da espinha, a espinha vai embora, ela gera manchas escuras. Mas é comum a gente observar a coexistência dos dois problemas ao mesmo tempo, acne e melasma. Então o tratamento precisa ser direcionado para a gente tratar as duas, tá? Prevenção e cuidados podem fazer a diferença para que a mulher, passando por condições hormonais, tendo quadro na família de pessoas que já desenvolveram a melasma, possa não vir a ter o problema? Sem dúvida. O uso do protetor solar, evitar todos esses fatores de risco que a gente tem evitado e o cuidado crônico com o dermatologista ao longo da vida fazem toda a diferença para a gente clarear e não ter problema com essas manchas. Karine, que está aqui também no bairro Monte Castelo, tinha colocado uma pergunta interessante. Ela quer saber se fatores como produtos, como alimentos, podem interferir nessa condição? É muito interessante. Eu já vi muita gente, inclusive profissional, falando sobre evitar alimento disso, alimento daquilo. Eu falo sempre para os meus pacientes, para os meus alunos do curso de medicina. Toda conduta deve ser baseada em estudo científico. Os estudos científicos falam que os alimentos não fazem diferença até o momento, nem na melhoria, nem na pioria do melasma, nem na piora do melasma. Então, nesse momento que a gente tem de estudo científico é que a alimentação para o melasma não tem importância. Doutor James, muitas perguntas chegando aqui, mas muitas delas já foram contempladas aqui na nossa conversa, como situações hormonais com a gravidez, se podem potencializar. Muitas pessoas perguntando se homens também podem ser acometidos da doença, nós também já trouxemos aqui informação. Então, é de fato ter esse olhar mais sensível, a gente se conhece, né? Quando a gente se olha todo dia no espelho, a gente percebe o que está mudando, se algo está diferente. Então, apareceu qualquer manchinha escura, independente do tamanho, né? Porque pode começar pequenininha no caso também, né? Com certeza. E muitas vezes o tratamento, as pessoas a gente vê muita gente usando coisas milagrosas. Eu sempre falo para os pacientes que é importante a gente desconfiar de quem tem assim, tratamentos milagrosos, aquela coisa que é muito diferente de tudo, porque isso não existe. Melasma é um cuidado contínuo com o dermatologista, com aquilo que tem estudo científico. Tem cremes, existem comprimidos, existem procedimentos que a gente pode fazer em consultório, que tem estudo científico mostrando que funciona, que são seguros. Então é importante estar com esse tratamento bem alinhado com o dermatologista. Outra pergunta bem interessante, Paula Silva, que está em Timon, ela disse, está exposta muito tempo à luz do celular e também do computador, pode também levar a esse problema? Muito boa pergunta, porque isso também é outra coisa que a gente ouve muita bobagem por aí. A luz visível, ela piora melasma, mas é a luz visível do sol. Essa luz que a gente tem de televisores, de computador, de celular, ela não tem radiância o suficiente para gerar um dano. Ela poderia ter uma radiância suficiente quando a gente tem uma intensidade muito grande nessa luz, como por exemplo, às vezes vocês aqui na TV, que tem vários refletores, isso pode gerar realmente um dano se a gente tem um quadro importante. Mas essa luz do dia a dia, celular, computador, a gente não precisa ter essa preocupação nesse momento não, tá? É um terrorismo também em cima disso, que a gente tem que tomar cuidado e lidar com o que é importante, tá? Por isso que o conhecimento é fundamental para isso, né? Sem dúvida. Nossa última pergunta aqui, por questão de tempo mesmo, porque o pessoal não para de mandar pergunta, viu? A Dilson diz, sofro com melasma e fiz uma tatuagem na pele recentemente e notei que as minhas manchas pioraram. A tatuagem, pelo uso dessa tinta, pode provocar ou potencializar o melasma? Olha só que interessante. Às vezes, pela inflamação que a tatuagem trouxe ou pela composição do pigmento, pode ter alguma relação. É importante ver qual foi o pigmento e se houve inflamação importante nessa tatuagem. Doutor James, passaremos aqui horas respondendo Imagina. perguntas que não Que param bom. de chegar. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado eu, bom dia, um prazer estar aqui. Bom dia, um abraço.